e vou falar do método de acupuntura de Akabane, tá? Akabane foi um acupunturista japonês responsável por criar aquelas pequenas agulhinhas, né, hipodérmica que a gente coloca entre a pele e o músculo, tá? Conhecidos como Hinaishin. Vou estar colocando uma imagem aí para vocês verem o que é uma agulha Hinaishin, tá? Então é uma agulha muito fácil de manusear que não tem perigo, desde que seja feita de forma correta e colocado de forma correta, óbvio, né? Então, essas agulhas facilitou muito o início dos profissionais no Japão, tá? Então, dentro da acupuntura japonesa tem que ter todo um cuidado, um treinamento, uma atenção para inserir a agulha, aquela agulha filiforme, tá? Mas antes disso, o Akabane, ele passava o treinamento de Hinaishin para essas pessoas, tá já acostumando com o fato de inserir a agulha, até chegar na agulha profissional, tá? A agulha profissional não, a agulha filiforme, tá? O método ele foi descoberto em 1952 por Akabane, né? Então o Akabane ele começou a ter uma percepção desse método que ele criou, utilizando, né, atendendo um paciente diabético, aonde o pé do paciente, né, não tinha uma certa sensibilidade ou um toque. Então, a partir disso, ele começou a nortear e tratar esse paciente. E algumas coisas chamou a atenção nele quando ele estava atendendo. Era o quê? Uma das coisas que chamou a atenção é os ponto seiketsu, tá? Ponto seiketsu é nada mais do que ponto ting em japonês, tá? Então ele percebia que alguns pontos tings o paciente demonstrava uma reação rápida com o calor e outros não respondia tão rápido. Então ele falava o quê? Bom, o ponto ting tal, vamos dizer assim, o ponto ting do pulmão está ok. Porém, o ponto ting do baço não está tão ok. Porque demorava para aquele ponto esquentar, tá? Então, no início, ele usava o Kyu, né? A mocha japonesa. Depois, ele criou seu próprio método de identificar essa certa regulação de temperatura dos pontos ting. Mas qual é a importância de saber a reatividade dos pontos ting? Akabane ele fala que aquele ponto ting, quando está pouco reativo, o canal de energia, o meridiano em questão, está com falta de energia ou está com invasão de vento frio, né? Em japonês a gente chama de jaki, tá? Então seria energia maléfica, vamos dizer assim, né? Então Akabane ele sempre dava muita atenção ao calor que o tsubo ia hiperimia local daquele ponto de acupuntura. Tá? Tsubo é ponto de acupuntura em japonês, tá? Então, como assim ele dava atenção ao retorno do sangue e calor? Ele falava assim que quando coloca uma agulha Hinaishin e tiver uma certa hiperemia local, isso significa que aquele meridiano, aquele ponto em questão está com jaki, ou está com sopro de vento frio. Essa reação em japonês chama reação de Osamu, tá? Isso eu vou falar depois em um outro vídeo, tá? Então, ele falava o quê? Quando se coloca Hinaishin e tem uma certa hiperemia local, eu vou colocar uma foto aí para vocês mostrando uma reação de Osamu, tá? Que normalmente eu fiz, né, atendi alguns pacientes demonstraram isso, tá? Então isso mostra o quê? Que o ponto foi encontrado certo, tá? Um local certo, e que o corpo já começou a ter reação, já começou a ter resposta em relação àquela agulha. Então ele teve toda essa ideia a partir do ponto ting, né? Então,
Como é feito essa medição de calor nos pontos Ting, tá? Ele pegava um Senko, normalmente é um Senko mais grosso, tá? Pode ser o fininho? Pode, mas vai demorar mais tempo. Então, o que ele faz? Ele pega o Senko e ele aproxima o ponto Ting e afasta. Aproxima no ponto Ting e afasta. De uma forma que seja constante e no mesmo ritmo. Tá? Então você aproxima uma vez, aproxima a segunda vez e vai fazendo isso várias vezes. Vai chegar um momento que o paciente vai falar esquentou. Então, quando ele falar esquentou, você anota quantas vezes você aproximou o incenso no ponto Ting. Ah, foi 12 vezes? Ok, 12 vezes. E aí você vai em um outro ponto. Vai fazer a mesma coisa. Em que momento a Akabane fala que está em desequilíbrio? Tá? É quando o outro ponto Ting ele duplica o valor de aproximação do Senko, do incenso. Ou seja, se no ponto Ting o paciente sentiu calor depois da 12ª aproximação, o outro ponto Ting, para estar em desequilíbrio, ele tem que dobrar esse valor. Ou seja, você tem que aproximar o incenso 24, 25 ou até às vezes 30 vezes. Entende? Então eu vou pôr aqui uma tabelinha para vocês entenderem, tá? Como é que funciona. Porém, no método de Akabane não existe só os 12 pontos Ting. Existem os extras que ele descobriu com o tempo de estudo. Tá? Então vamos pegar o exemplo ponto Ting de pulmão, que é o P11. Junto com o ponto Ting tem um ponto extra, que ele deu o nome de ponto A, ou ponto B ou ponto C. Vou estar colocando aí na tela também para vocês observarem. Tá? Então, vocês têm que sempre estar medindo, né? O profissional que está atendendo sempre vai ter que estar medindo essa sensibilidade dos pontos Ting e os pontos extra. Vocês devem estar se perguntando, pô, mas qual é a diferença? Akabane, ele fala o seguinte. Ele fala que o ponto Ting, o tradicional, vamos dizer ali o P11, ele demonstra um desequilíbrio que nós já conhecemos, todo aquele desequilíbrio do elemento metal, né? Então, dificuldade respiratória, tosse, um corpo mais friorento, dermatite, rinite, coriza, asma e etc, né? Porém, o ponto A, ele também corresponde a outras coisas que ele acabou detectando de tantas vezes que atendeu o paciente. Ele falou, mas espera aí, no canto unguinal existe 2 pontos correspondentes, existe um ponto extra aqui. E muitas vezes batia com relação que o paciente falava ou estava prestes a falar. Ou seja, o ponto Ting mostra o que está acontecendo no corpo ou que a pessoa pode vir a ter. Pode vir a ter. Tá? Não significa que vai ter. Então, o ponto Ting P11, ele tem o seu par acoplado, que é o ponto extra, o ponto A. E esse ponto A está ligado com o sistema genital, sistema urinário, dores lombares, desordem ginecológica, dismenorreia, problema de ereção e etc. Tá? Isso existe uma tabela que você pode encontrar em um dos livros do Cunha. Tá? Depois eu vou pôr para vocês aí na imagem qual livro que é. Tá? É um livro que o Cunha escreveu. Só de método Akabane e Shonishin. Tá? Então, existem os pontos Tings da mão e dos pés e seus pontos acoplados. Tá? Então, muito bem. Se vocês olharem aí na imagem, o ponto Ting, todos os pontos que estão na imagem, na frente tem o ponto que vai ser utilizado para tratamento. E muitas vezes são os pontos Shu
e os pontos dorsais e bexiga, lá nas costas, né? Vocês podem observar aí que para tratar o ponto Tinga P11, tem o ponto relacionado que é bexiga 13, tá? E esses pontos de bexiga, ó, se vocês observarem lá, o ponto A de pulmão é o bexiga 29. Então esses pontos, quando estimulados, né, você consegue trabalhar você consegue equilibrar esses pontos Tings e os canais meridianos. Essa é uma forma de tratamento. A outra forma de tratamento é você detectar, então exemplo, o ponto Ting do pulmão está em desequilíbrio, ou seja, demorou para esquentar quando eu aproximei o incenso ali. O que pode ser feito dentro do canal do pulmão? Através da palpação, vocês vão ver os pontos, elemento que se encontra dentro do meridiano do pulmão mais sensível. Lembra quando vocês estudaram os 5 elementos, os 5 movimentos? Tinha lá elemento metal, né? Dentro do elemento metal não tinha o elemento fogo, elemento terra, elemento metal de metal, elemento água de metal e por aí vai. Elemento madeira de metal. Ou seja, tinha ponto do pulmão que tinha um movimento madeira e por aí vai. E aí para tratar, vocês vão ver qual ponto do elemento do canal está cometido. Então vamos dizer que seja o ponto fogo de metal, ou seja, o ponto fogo dentro do elemento metal, do meridiano do pulmão. E ali está mais reativo, é aquele ponto que vai ser tratado. Isso serve para a dor também, tá? Então, o método Akabane, vocês podem observar, é bem diferente, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo só para passar para vocês o que seria a acupuntura de Akabane. Basicamente, resumindo aí, é um método que a forma de diagnóstico é saber a sensibilidade de calor entre os pontos Tings e os pontos extra que ele encontrou, né? E tratar com os pontos Shu dorsais e os pontos do meridiano que está cometido, que são os pontos do elemento. Ou seja, pontos que se encontram do joelho para baixo e do cotovelo para baixo. Certo, pessoal? Bom, esse vídeo aí é falando bem brevemente do método de Akabane, tá? Se gostou, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e deixe comentário se você conhece a técnica, já usou ou já ouviu falar ou nunca ouviu falar. Beleza? Bom, é isso. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Falou, fui!